Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá para Filemão. Os irmãos que estiverem conosco, que forem continuar conosco pela internet, sejam bem-vindos. Vamos lá. Sabe que hora que é o horário lá? Sabe que hora que é lá? Aí é lá para Raimundo para pegar o ônibus. Acabei de mudar de ideia. Deixa quieto. Vamos para Filemão? Deixa quieto. Vamos na apostila. Filemão, introdução. Filemão era um cristão que provavelmente fazia parte da igreja de Colossos. Onésimo era um escravo de Filemão, que pelo que parece tinha fugido de seu dono. Não se sabe como Onésimo chegou a conhecer o apóstolo Paulo, mas com certeza se converteu ouvindo a mensagem do Evangelho anunciada pelo apóstolo que estava na cadeia. Você tem isso no versículo 10. Paulo está preso. Paulo resolveu que Onésimo deveria voltar para o seu dono e por isso escreveu a carta a Filemão, a fim de fazer um apelo para que Filemão recebesse Onésimo de volta, não somente como escravo, mas também como um querido irmão em Cristo. Onésimo sai, foge do seu senhor, possivelmente fugiu, não sendo cristão, não tendo conhecimento, talvez tendo conhecimento do Evangelho, porque com certeza ele sabia que o seu senhor era evangélico, era um cristão. A gente pode imaginar que Onésimo tenha conhecido Paulo antes de conhecê-lo na cadeia. A gente pode imaginar que Onésimo tenha conhecido Paulo antes de se encontrar com ele na cadeia. Sim. Por quê? Onésimo ou Filemão? Onésimo. Por que a gente pode imaginar ou pode afirmar? Não pode afirmar, mas imaginar. Mas por que nós podemos imaginar? Paulo é amigo de Filemão, não é? Isso, Paulo. E Paulo provavelmente visitava a casa de Filemão. Muito bem, meu cara. Muito bem. Aí está a dica. Ele é amigo de Filemão. Se ele é amigo de Filemão, que garante que Paulo não tenha visitado a casa desse seu amigo e que Onésimo tenha visto Paulo lá? Antes dessa situação, é óbvio, né? Antes dessa situação. Então, provavelmente, quando Paulo encontra Filemão, encontra Onésimo lá em Roma, e foi lá em Roma que eles se encontraram. Talvez o próprio Onésimo tenha sido preso também, e nessas idas e vindas eles se encontram lá em Roma. E Paulo vai gerar Onésimo na fé, vai gerá-lo na fé e vai mandá-lo de volta para o seu senhor Filemão, né? É aí que começa essa linda história dessa carta aí. História mesmo, um H, com um fato. Vamos lá. Eu já vejo também uma questão sociocultural, sociopolítica. O fato de Onésimo ser escravo de Filemão e Paulo citar isso com uma naturalidade muito... Sim. Por exemplo, a escravidão era algo muito gritante, pelo que parece, né? Nesse momento é lícito. É lícito, é algo explícito, algo natural alguém ter, aparenta que é algo natural alguém ter Escravo. um escravo, coisa que hoje a gente vê com repúdio. Isso. Mas o mais complicado é ele aconselhar Filemão a recebê-lo de volta e ainda vê-lo como um irmão em Cristo. Como conciliar? Aí que está o grande desafio da carta, de entender a carta. Essa carta ela é escrita justamente para tentar mostrar isso.
O próprio Paulo vai trabalhar em outras cartas, se não me engano, que em Cristo não há senhor e nem livre, não há senhor e nem servo, livre ou escravo. Em Cristo não há. Por quê? Nesse caso, Onésimo poderia ser recebido como escravo na mão de Filemão de novo? Poderia. Só que além de escravo, ele também agora era irmão dele, porque era crente. Obviamente, Onésimo, por ter fugido e por ter voltado, sofreria duras penas. Sim. Do seu senhor ser Filemão. Se Filemão quisesse, Filemão poderia até matá-lo. É que Paulo fala aqui para ele que, lá no 21, fala assim: escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda para mais acredito. Que Sim. para ele receber Filemão de volta como irmão. Sim. A gente tem que entender que a carta ela é escrita justamente para isso, para resolver essa pendenga que existe entre um e outro. Vai ver tanta utilidade em Onésimo, tanta utilidade, que a carta vai dizer que Onésimo tenha sido útil para ele, tanta utilidade, que Paulo vai pedir para Filemão recebê-lo como irmão. É lógico que a gente vai ver no desenrolar do estudo que provavelmente ele tenha recebido alforria, tenha recebido liberdade, por conta da carta que Paulo escreve para Filemão. Mas é bom que a gente entenda que Onésimo era um escravo. E como escravo, Filemão poderia fazer com ele o que quisesse. Aí entra Paulo fazendo meio de campo entre os dois. Agora, essa questão da escravidão na época, em outras cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo vai falar para servos que eles sejam obedientes aos seus senhores. Crentes, servos crentes, escravos crentes, que fossem obedientes aos seus senhores. Sim, esse ponto eu entendo, mesmo que ele fosse mal. Mas aqui é um escravo crente, servo de um crente. Isso. Por isso que ele acha útil. Isso, é aí que está. O que eu falei para vocês na aula passada? Os nomes Tem significado. têm significado. Os nomes são a chave para o entendimento dessa carta. A gente que lê a Bíblia com bastante constância, ou que já leu a Bíblia com bastante constância, você vai aprendendo aos poucos que os autores dessas cartas, desses livros, são pessoas bastante cientes do que estão fazendo, principalmente Paulo. Então Paulo ele vai brincar com nomes nessa carta. Qual o nome que ele vai brincar nessa carta? Quais os nomes que ele vai usar para brincar? O nome Filemão e o nome Onésimo. Ele vai usar esses dois nomes e brincar com esses dois nomes que têm significados que são acentuados na teologia da carta. Entendeu? Vamos lá, vamos entender. Vamos lá. Paulo resolveu que Onésimo deveria voltar para o seu dono e por isso escreveu a carta a Filemão, a fim de fazer um apelo para que Filemão recebesse Onésimo de volta, não somente como escravo, mas também como um querido irmão em Cristo. Grifa aí. Parece que a carta aos Colossenses e a carta a Filemão foram escritas na mesma época e que as duas foram entregues pelo próprio Onésimo. Isso parece, porque quando você vai ver a carta de Colossenses, ela é bem anterior à de Filemão. Esta pequena carta é um belo exemplo de carinho e boa educação. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam ao dono de um escravo. Discute? Ele discute isso? Não discute isso. Ele parece bem branco. Ele está sendo branco, ele sabe o que as leis dizem. Ele sabe que Filemão é dono de um escravo. Como eu disse, é uma coisa normal. Sim, normal, ele sabe. Mas Paulo está escrevendo
para fazer o meio de campo nessa situação, tendo em vista que este rapaz chamado Onésimo, para Paulo, agora não é mais um escravo, não é uma pessoa tão insignificante assim, no contexto da escravidão. Mas vamos ver por quê. Porque Paulo também sabia, como Paulo é um escravo, que hoje é capturado, ao voltar seria castigado de tortura. Até morto, né? Às vezes até morto. Então isso também, Paulo, no contexto da história, também está ensinando a... Sim. Tem que haver entre os seres. Isso. Não é porque ele é um escravo que ele não Que pode, você vai tratar no possa ser tratado com tanta severidade. E por que isso. possa também se consertar, né? Isso. Agora olha só que interessante. Qual o nome do Senhor? Filemon. Da onde vem o nome Filemon? Qual é a raiz do nome Filemon? E Filéu. Filéu significa o quê? Amor de amigo. É o segundo maior, é o segundo mais importante amor. Tem muito sentido, né? Por isso que eu falei para vocês, se vocês não entenderem o nome, vocês não entendem a carta. E Paulo vai brincar com o nome dele. Paulo vai brincar com o nome dele. Por isso que ele fala de amigo. Amor aparece quantas vezes na carta? Palavra amor. Contaram? Cartinha de 25 versículos. Tem que ler e contar. Por isso que ele vai brincar com a palavra. Amor aparece tantas vezes e amado aparece mais algumas vezes. Aí você vai ver por que ele brinca com os nomes. Entendeu? Mas vamos lá. Já que vocês não contaram, vou deixar para vocês verem depois. Vamos lá. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam ao dono de um escravo, para resolver essa questão de um escravo fugido. Paulo aplica a mais alta lei que existe. Qual? A lei do amor cristão. Olha que bonito. Por isso, amor, amor, amor. Você vai ter 3 vezes a palavra amor e 2 vezes a palavra amado, justamente por causa do nome dele. Paulo está brincando com o Filemon. Entendeu? Vamos lá. Autor é Paulo, vamos dizer. Palavra-chave. Texto-chave e mensagem sintetizada. Palavra-chave, aqui está receber. Mas você pode colocar a palavra amor também aí, aparecendo 3 vezes, e a palavra amado também. São palavras-chave. Versos-chave. O 12, o 15 e o 17, vamos lá. O 12: mando-o de volta a ti, a ele que é o meu. Versículo 12: aquele que é o meu. Aqui tá, o meu tá diferente. Coração, a minha lá é de vocês. Entranhas. Aquele que é minhas entranhas, esse nome de coração. Vai, Cidade. Minhas entranhas também. Entranhas, sinônimo de coração. Entranhável, amor entranhável. As entranhas, né? Coloca entranhas porque para os judeus é como se as entranhas fossem coração também, porque você sente o frio na barriga, né? Frio na barriga que dá, por isso que as entranhas, entranhável amor, cara. Aí esse nome de coração. Então ele diz, mando de volta a ti, a ele que é o meu coração. Não existe outro lugar onde Paulo vai falar isso dessa forma, tratando uma pessoa. Quem é que ele está chamando de o meu coração? O Onésimo. Eu me lembro um amigo meu, que ainda é amigo meu, trabalha no Federzone, que ele chamava o filho dele de coração. Ô coração. Ele chamava o filho dele de coração. Era um sinônimo, né? É um tratamento carinhoso. Tem marido que usa a mulher nesse sentido, mulher, ô coração. É uma maneira carinhosa de tratar. Olha quem Onésimo se tornou para Paulo. O meu coração. Qual outra carta que você vê Paulo fazendo assim? Você não tem. Você vê, esse Paulo parece até estranho, né? Para nós, né? Paulo falando duro com as mulheres, duro com os obreiros, com os títulos agora. Ele é o meu coração. Ele
se tornou meu coração. O que esse rapaz fez em favor de Paulo que se tornasse tudo isso para ele? Não é curioso? Vamos lá, versículo 15. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Para sempre. Versículo 17. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. É muito pesado isso. Muito pesado. O 18 é pior ainda. Leia o 18. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Na minha conta. A gente usa a expressão hoje, não usa ainda? Não usa? Algum pastor, alguém disso aqui está mandando para ele, estou mandando aí, é como se fosse eu, tá? Esse aí pode, confio, eu coloco a minha mão no fogo, é eu que estou aí. E às vezes acontece, eu já vi pastores presidentes que às vezes tem que depor tirar um obreiro, colocar outro, tal, isso aqui e tal. É recebido, está aqui o pastor. Está conosco o pastor, por exemplo, o pastor Zé Wellington, que é o pastor da Confradestra de São Paulo, pastor presidente do Belém, está conosco aqui o pastor José Wellington, representado na pessoa do pastor José Amaro, por exemplo, pastor de Osasco. Então é como se fosse, pode dizer, recebe-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. As mesmas honras que dá. Ou seja, dá a entender que ele tinha recebido Paulo uma vez já. E se ele deve alguma coisa para você, coloca na minha conta. O que Paulo está dizendo? Eu tenho crédito com você, filho. O Onésimo deve ter feito algo muito bom. É muito bom. Paulo está intercedendo pela vida dele. Sim, é uma intercessão. É um vínculo muito grande para ele. Uau. A sua própria vida. Por isso que eu disse, o que esse rapaz fez? É muito pesado, né? Ele é um escravo que foi e depois está voltando. E aí pede para receber não como um escravo agora, mas sim como um irmão. É eu mesmo que estou aí. É eu mesmo. Recebe eu mesmo. É como se fosse ele, né? Fala, Zé. Tem um vínculo, né, que Paulo tem tanto com o Filemão como com o Onésimo, só que esse vínculo que ele tem com os dois, entre os dois não estava acontecendo. Ele queria que revoltasse. Isso! O vínculo que eu tenho com você tem com ele. Olha que observação que Isaías fez. Legal. Paulo está tentando mostrar que nessa carta que ele tem um vínculo com Filemão. Paulo tem um vínculo com Filemão. Só que Paulo agora está fazendo um meio de campo para que entre o Senhor e o a coisa bonita. Essa cartinha, eu sou apaixonado por ela. E com certeza, nenhum de vocês já pregaram nessa carta. Ou já pregaram? Quem já pregou nessa carta? Ninguém. Não é nem lido na igreja essa carta. Nem existe. Pregue nessa carta. Gratidão. Para falar sobre reconciliação, gratidão, amor, bondade, tratamento. Paulo vai dizer: ninguém considere o outro inferior a si mesmo. Paulo vai trabalhar isso, a superioridade. Não existe ninguém grande. Por isso ele vai dizer: em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há livre e nem escravo. Ele trabalha. O Evangelho nivela todo mundo. Entendeu? Às vezes pode acontecer aqui, por exemplo, Isaías. O Isaías são empresários aqui. Tem uma empresa assim, de repente tem alguns funcionários aqui na igreja. Na hora que eu estiver aqui no culto, quem eles são? Irmãos. Não tem patrão nem empregado. Irmãos. Paulo está tentando tratar isso. Não é bonito demais? Não é lindo? É meio que Paulo fazendo o meio de campo paralelo com o Espírito Santo, né? Fazendo o vínculo entre o Senhor e Isso, essa reconciliação. Vamos lá. A prática do perdão seria a mensagem sintetizada. A prática do perdão cristão, indispensável e ilustrado. Desenhadinho. Meu coração, o amor, desenhadinho, para todo mundo ver. Né? E é interessante dizer para vocês que uma coisa extra que não está aí, se quiser anotar, nota. Onésimo se tornou bispo de Bereia. Lembra Bereia?
Paulo passou lá depois de Tessalônica, os bereanos eram lá. Onésimo se tornou bispo de Bereia. Olha que bonito. Depois que foi solto. Nem voltou a ser escravo. Olha que coisa linda. Os berianos é um povo muito zeloso. Zeloso, ó, palavra. Olha o que esse escravo se tornou. Olha que bonito, tá vendo? O que o Evangelho faz com uma pessoa? Dignifica, exalta e coloca ele na posição. É como Deus, como diz lá no livro de Salmos, Deus nos tira as pessoas do monturo e coloca elas para se assentar com os príncipes. Olha que coisa aí, ó. Olha o tema da mensagem aí. Tema da mensagem, irmão Bernardo. De escravo a bispo. Lembra a história de José também. Tá vendo? Coisa linda. Você tem... Mas ele volta a ser bispo, né, pastor e tal da igreja. Isso um tempo para frente, né? Mais para frente. Eu estava lendo um comentário sobre Onésimo, né? Sobre Filemon, e ele fala que, acho que é Inácio que fala, que 50 anos após a carta, e aí se encontra, tem o Onésimo lá e tal, e ele faz um paralelo que fala que ele já era o bispo. Isso. Lá em Bereia, Isso mesmo. Vamos lá. Conteúdo. Como de costume, Paulo começa a carta com uma saudação aos leitores e uma oração a favor deles. Vamos lá, versículo 1, 2 e 3. Olha que lindo. Paulo, olha que bonito, ó. Prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, o quê? Nosso cooperador. Olha quem Filemon é, cooperador. O nosso cooperador, o nosso colaborador na obra de Deus. 2. E a irmã Áfia, a gente não sabe quem ela é, também é uma pessoa desconhecida. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Na casa de quem? Filemão. De Filemão. Tinha uma igreja na casa dele. Olha que bonito. E a igreja que está em tua casa. 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E termina a carta com saudações finais e uma bênção. Vamos para o finalzinho da carta agora. 23, o 22 até o 25. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido, ou seja, seja liberto da cadeia, né? Essa carta é escrita entre o ano 63 e 65, talvez da primeira prisão. Da primeira prisão ele saiu e a gente não sabe se de fato ele visitou Filemão. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Ó, João Marcos, lá de trás, Aristarco, Demas, aquele que diz que amou o presente século, lembra? Né? E Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então lemos a introdução e a conclusão da carta já, dos 25 versículos. Vamos lá, continuando. O grande assunto desta carta é este: ao mandar o escravo Onésimo de volta ao seu dono Filemão, Paulo pede a Filemão que trate Onésimo como um irmão em Cristo e não somente como um escravo. 15, 16 e 17. Vamos ver já. E com toda a delicadeza, Paulo sugere que Filemão ponha Onésimo ao 21. Escrevo-te confiado na tua obediência. Ele está pedindo obediência de Filemão. Olha o nível de liberdade que Paulo tem com esse homem. Estou confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Aí, nas entrelinhas, o que a gente imagina? Que você coloque ele em liberdade, que você dê alforria para ele. Vamos lá. E com toda a delicadeza, Paulo sugere que Filemão ponha Onésimo em liberdade. Infelizmente, não sabemos
se Filemão atendeu ao pedido do apóstolo, pelo menos naquele momento, né? Porque se Filemão era judeu, dentro do judaísmo havia uma carência, né? 7 anos. Uma carência de 7 anos quando você dava alforria para o empregado. Deuteronômio. Isso. Se o empregado quisesse continuar debaixo da tutela do seu senhor, ele tinha que furar a orelha dele com a sovela, né? Uma sovela, uma espécie de prego, colocar uma argola na orelha desse seu senhor, desse escravo, e todo lugar onde esse escravo passasse com a orelha furada e uma argola ali, alguma coisa, ali é um servo que ama o seu senhor, porque ele teve liberdade de ir embora e continuou na casa do seu senhor. Servo da orelha furada. O servo da orelha furada somos todos nós. Todos nós aqui somos servos de orelha furada, porque já passou, para alguns até passou mais, né? Que nós somos escravos de Jesus Cristo, servos de Jesus Cristo, mas ninguém quer ir embora da casa do seu Senhor. Então nós somos servos de orelhas furadas. Todos nós aqui no centro espiritual temos as nossas orelhas furadas e argola na nossa orelha. Se alguém reconhecer isso no sentido espiritual, todos dirão: aqueles dali são servos de Jesus Cristo que não quiseram ir embora da casa dele. Maravilhoso, né? Se você quiser dizer glória a Deus, aleluia, não tem problema. É lindo demais, né? Nunca ouviram isso, talvez. Vamos lá. Mensagem para hoje. A vida do povo de Deus é guiada por 2 mandamentos, que segundo Jesus, são os mais importantes de todos. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, e com toda a alma e com toda a mente. Ame os outros como você ama a você mesmo. Mateus 22, 37 e 38. A carta a Filemão é um belo exemplo de como o povo de Deus procura seguir princípios cristãos na solução de graves problemas sociais. No mundo antigo, a escravidão fazia parte da vida de muitos povos. Os judeus, no tempo do Antigo Testamento, praticavam a escravidão. No Império Romano, 1/3 parte da população das cidades era composta por escravos. Grifa isso. Muitos nasciam escravos, enquanto outros eram sequestrados e vendidos como escravos. 1 Timóteo 1,10. Outros se entregaram voluntariamente à escravidão por diferentes motivos, como por exemplo uma grande dívida, né? Acontecia a pessoa ter uma grande dívida com alguém, ele não podia pagar, então ele se dava. Lembra lá daquela mulher lá que Eliseu multiplicou o azeite dela, que ela vendeu, aquilo que ela pagou ao seu credor? O credor queria levar quem? Os filhos dela como escravos. Ali era uma grande dívida que o seu esposo tinha deixado, e ele tinha direito, de acordo com a lei, ele tinha direito. Entendeu? Então esse contexto está aí, o contexto social está aí. Outros se entregavam voluntariamente à escravidão por diferentes motivos, por exemplo, uma grande dívida. A escravidão não tinha nada a ver com a raça ou a cor na pele da pessoa, como existiu no passado e ainda existe hoje, né? Muitas vezes os escravos eram libertos quando chegavam à idade dos 30 anos, e outros conseguiam comprar a própria liberdade. Como aqui, Marcelo, a gente tem o governo romano estabelecendo as leis, então provavelmente aqui nesse contexto não seja o modelo do Deuteronômio lá dos 7 anos, porque a lei é social e quem governa é Roma sobre eles. Então talvez o modelo fosse esse daqui, 30 anos talvez fosse liberto, entendeu? Outros conseguiam comprar a própria liberdade. Muitos escravos se tornaram cristãos. Aí você tem texto aí de monte. Embora não condene diretamente a prática da escravidão, nem exige que Filemão liberte o escravonésimo, Paulo encoraja Filemão a que faça exatamente isso, que aceite Onésimo como irmão em Cristo e não como escravo. Na carta aos Gálatas, Paulo escreve que diante de Deus não existe nenhuma diferença entre escravos e pessoas livres, pois todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Com o tempo, a consciência cristã perceberia que a escravidão não combina com os princípios morais do Evangelho. Data e lugar onde foi escrito. Paulo está na cadeia, versículo 13, é evidente isso, mas não diz onde.
Muitos pensam que ele estava em Roma, onde ficou preso por 2 anos, entre 63 e 65, morando numa casa alugada, que é o mais provável. Outros acham que a carta foi escrita durante o tempo que ele esteve na cadeia em Cesareia, Atos 23 a 26, 32. Ou em outra cidade qualquer, 2 Coríntios 11, 23. Vamos para a carta, do versículo 4 em diante agora, e vamos examinar a carta. O restinho aí que ainda falta. Vamos lá. É linda demais. Tem outra coisa aqui que eu preciso que vocês me digam. Qual é o significado do nome Onésimo? A minha esposa não pode dizer. Qual é o significado do nome Onésimo? Hã? Honesto? Não. Qual? Útil. Aqui. Amor. Aqui. Útil. Com essas 2 palavras a carta está explicada. Fica fácil. 4. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 5. Porque ouvi falar do amor. Primeira citação. E da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. 6. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há com Cristo. Há para com Cristo. 7. Tive grande gozo, tive grande alegria e consolação no teu amor. 2. Porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Está falando de 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar, o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. O que ele está dizendo? No teu nome. Ele está usando o nome de Filemão. Eu poderia te mandar, poderia fazer com que você obedecesse o meu mandado, mas pelo que ainda que tenha aquele Cristo grande confiança para te mandar, o que te convém, prefiro todavia solicitar, pedir em nome do amor. Paulo está evocando o nome dele. Filemão sabe disso. Meu irmão, quando lê a carta, Paulo está me provocando. Está citando a raiz do meu nome. 3ª vez. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Mostrando que ele está preso. 10. Peço-te por meu filho Onésimo. Olha, chama de filho. É assim, está aí? Peço-te por meu filho Onésimo. É um tratamento forte. Que gerei nas minhas prisões ou cadeias. Ele está dizendo, eu gerei ele em Cristo. Ele agora é meu filho. Isso é bonito demais. Hein? Também dá uma dica como eles conheceram. Isso, justamente. Olha lá. Outrora ele te foi o quê? Inútil. Mas agora o que ele é? Aqui é o nome. Muito útil. Aqui, ó. Muito útil. Olha o nome aqui, ó. Tá brincando com o nome agora da Onésimo. E Filemão sabe disso. É um trocadilho, né? É um trocadilho, isso, muito bem colocado. É um trocadilho. Ele está brincando com. Outrora ele te foi muito inútil. Foi inútil. Porque ele fugiu, te deu trabalho. Não foi um escravo tão bonzinho assim. Mas agora ele te é muito útil. Paulo está provocando Filemão. Olha só. É isso mesmo. Mas agora a ti e a mim, muito útil, porque me serviu aqui. Mando de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti,
me servisse nas prisões do Evangelho. Eu poderia conservá-lo ele comigo, porque tê-lo aqui comigo é como se você estivesse fazendo para mim. Lindo demais, né? É muita inteligência numa cartinha tão pequena, né? E colocar tanto conteúdo de amor, de gratidão, né? De consideração por esse Filemão, como está colocando aqui. É maravilhoso. 14. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, sem a sua autorização, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado. Aí a primeira citação do amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Agora está citando a questão de ser um servo na carne, alguém que de fato faz alguma coisa, mas também no Senhor, alguém que agora tem benefícios espirituais que podem ser ministrados a outros. Ou seja, Onésimo é um escravo, mas ele ministra liberdade aos outros. Liberdade em que sentido? No Evangelho. Olha que interessante. Outro tema para a mensagem. Bernadette. Sendo escravo, mas ministrando a liberdade. Notem o tema da mensagem que vocês pregaram, mas nota aí, escravos proclamando a liberdade. Fica mais bonito, né? Dá para pregar isso. Um escravo que agora Lição de casa. lição de casa, que agora tem autoridade para entrar no trono da graça e evocar o Evangelho e proclamar a liberdade dos cativos. Está escrito na Bíblia que não foi com ouro e nem com prata que vocês foram resgatados ou comprados na feira de escravo da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Cristo, quando a Bíblia diz que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, é como se Ele tivesse ido no mercado de escravo. No mercado de escravo, quais são os escravos que são comprados primeiro e que é pago bem mais caro? Os mais fortes, dente bom, saudáveis, homens, principalmente porque tem força e tal. Aí depois, esses são os que foi pago mais caro. Aí depois, quem é comprado mais barato? Segundo lugar, as crianças, que pode crescer e depois, mulheres sadias, que podem também trabalhar no serviço da casa. E depois fica a terceira categoria, que ninguém paga quase nada por esses escravos. Os doentes, os que estão desdentados, os magrelos, os magrinhos, dessa aqui e tal. É justamente esses que Jesus Cristo vai lá e compra todos eles. Qual é o preço desses 100 escravos aqui? Jesus pergunta. Está aí. Me dá aí um denáriozinho por cada um deles, está bom demais. Os outros foi pago 100 denários, 50 denários, isso aqui e tal. Dá um denáriozinho pelos 100, não dá 100 denários pelos 100 aí. Eu vou dar 1000 denários por todos eles, tá bom? 1000 denários. Mas esses denários não vai ser pago com ouro e com prata, vai ser comprado com meu sangue. Foi assim que Jesus Cristo fez. Ele foi lá e te comprou na feira de escravo, quando ninguém te dava mais nada, quando ninguém pagava R$1 por você. Jesus Cristo foi lá e colocou o seu sangue lá como preço, pagando a sua liberdade. Lindo demais, né? É maravilhoso isso? É isso que Paulo está tentando mostrar. O valor que esse rapaz tem. Nós somos escravos que podemos proclamar agora a liberdade dos cativos, daqueles que querem ser libertos. E a gente pode pregue com muita autoridade. Você não vale nada.
Você já foi abandonado pela família, pelo esposo, seus filhos já não olham mais por você, a sociedade te olha como escória, você não tem utilidade nenhuma, honesto, você não tem utilidade nenhuma para a sociedade, mas Jesus Cristo vem aqui agora, nessa feira do escravo que você está, e quer te comprar, quer levar você para casa, quer libertar você da vida que você vive. Mas você também é escravo. Eu sou escravo no sentido físico, mas no sentido espiritual eu sou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Aí, já tem mensagem para pregar em Filemão. Já estou pregando. Uma saudação de 5 minutos, né? Um beijinho na flor, como diz os assembleanos. Em Filemão já dá, já deixa o pessoal curioso para estudar a carta de Filemão. Cartinha linda, né? Deixa a gente apaixonado por ela. Vamos lá. Tem que ter muita moral, hein? Muita moral, verdade. Vamos lá. 17. Portanto, se me tens por companheiro, se eu sou alguém que possa ser prezado por você, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Põe na minha conta aí. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu o pagarei. Agora ele é atrevido. Agora Paulo vai usar. Para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. No sentido espiritual, você é uma espécie de escravo, meu escravo, porque foi eu que te gerei. Você é meu companheiro. Eu mando e você obedece. Para não dizer que você deve a sua vida espiritual a mim, porque foi eu que te gerei. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está evocando a sua autoridade para mostrar para Filemão: pensa bem o que você vai fazer, porque eu sou o teu pai na fé. É muita autoridade, muito atrevimento. Amor, atrevimento, coração, sentimentos nessa carta, mas também autoridade, né? Paulo é Paulo, né? Mas amor é isso. Amor é isso. Amor é isso. Se precisar exortar, Vai ter que exortar. É isso mesmo. Sim. Agora veja bem, ó. Sim, irmão. Filemão quer dizer amor de irmão, como teu irmão. Então, a palavra amor, filéu, amor de amigo, Filemão. Entendeu? Então, presta atenção na raiz das palavras quando você lê. Filadélfia. Né? Você tem aí, ó, amor no meio aí. Delfos. Tenta ver o que significa Delfos. Né? Filadélfia. Olha o significado da palavra. Você tem amor aí. Você tem amor nessa palavra também. Presta atenção na raiz das palavras. Aí você vai achar coisas nas escrituras que talvez outras pessoas não enxergaram ainda. Tá? Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Aconteceu isso? Provavelmente sim. Onésimo provavelmente tenha sido alforriado, tenha sido libertado, e Deus abençoou e usou, o nome dele é Onésimo. Onésimo significa útil, então é o que ele é a partir de agora. Vai ser útil. Último onde? No reino de Deus, na casa de Deus, na proclamação do Evangelho da paz do nosso Deus. Lindo demais, né? Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? 45 minutos a explicação dessa carta. Olha só, carta linda. Aqui a gente falou 45 minutos estudando. Dá para falar os 45 minutos também pregando essa carta. Elaborar um sermão bonitinho e tal. Esse tema aí que eu citei, escravos proclamando a liberdade, é um trocadilho também. Escravo proclama a liberdade, sendo que ele está preso. Então, mas é mais ou menos assim. Prega aí, Zé. Prega, Israel. Quem pregar, Antônio, Sidão, depois me avisa como foi.
faz a live e me marca nela. Não, aí fica mais difícil, entendeu? Eu estava olhando aqui que ele foi morto em 68. Aí no caso, Depois de Cristo. pode ser que tenha sido. Aí, tipo assim, se você for fazer as contas, não bate com a prisão de Paulo em Roma, né? Sim. Não bate. Isso no caso, a segunda prisão. Paulo morre em 67, 68, na segunda prisão. Aqui, provavelmente está escrevendo no ano 63, 64. Então, ó, passou quanto tempo? 3, 4 anos. Então você tem um tempinho aí razoável. Tá? Em 3, 4 anos acontece muita coisa. Aí tem um apontamento aqui também sobre a Pode falar. questão de quando ela pode ter sido escrita em Atos, né? Em Atos? Peraí. Outros acham que a Cesareia. foi escrito o tempo que esteve na cadeia em Cesareia. Cesareia. Pode É. ser que seja. Aí seria antes ainda. A questão de ele falar que ele é prisioneiro de Cristo, né? Sim. Pode ser que seja antes. Quando ele fala prisioneiro de Cristo, eu não sei se eu consigo ver cadeias. Eu não consigo Em ver. conjunto com outras palavras que aparecem na carta, dá para conjugar. Dá para juntar. Porque o Paulo cita Onésimo em Colossenses 4:9. Isso. 4:17. Isso. Por isso se entende que ele seja um cristão de Colossos. Mas não dá para colocar essa carta escrita na mesma data de Colossos, porque quando ele escreve a carta aos Colossenses, Paulo não está preso de jeito nenhum ainda. A carta é escrita antes de 2 Timóteo, né? Isso. Essa carta é escrita antes de 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui. É antes de 2 Timóteo. Não, corrigindo aí, tá? Colossenses também é uma carta da prisão. Capítulo 4, versículo 3. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. É isso mesmo, tá certo. 61. Porque ele enfatiza muito Isso. a questão de sou prisioneiro de Cristo. Isso. Né? Desculpa aí a minha formação. Colossenses 61, então está perto aí. Provavelmente tenha sido escrito junto com o Filemão, e talvez seja a primeira prisão mesmo lá em Cesareia. Aí ele fica mais distante ainda. Se ele morreu em 68, você tem aí uns 7 anos para frente. Tem bastante Aí se para for trabalhar com essa questão de. Isso mesmo. Isso é aula. Isso é aula. Participação de vocês, ajudando a gente a entender melhor isso. Falando lá do capítulo 2, versículo 2, amada Áfia, naquele quem lá, eu estava pesquisando, falou que provavelmente seria esposa de Filemão. Olha só que interessante. E o que aí o comentarista traz que provavelmente ela morreu apedrejada na época do reinado de Nero. Olha só que interessante aí. E que Arquipo provavelmente é parente também de Filemão ou possivelmente um filho. Olha que legal. Porque Paulo foi aqui na minha Bíblia está como camarada, né? E a Arquipo, nosso camarada. E a igreja que está em tua casa. Então, fizeram uma Pode ser ligação. que Áfia e Arquipo Provavelmente- sejam parentes de Filemão, por isso que ele coloca a tua casa. Então, provavelmente Áfia seria esposa, Arquipo ou parente ou filho. Olha só que legal. deles, né? Tava naquele. Quem é quem? Quem é quem? Enriquece mais ainda a carta. Olha que bonito, tá vendo? Tem a questão da dívida também, que Paulo ele fala aqui que se ele te deve alguma coisa, dá a impressão que Paulo não sabe o que ele deve. Alguns vão dizer Exato. que ele chegou a roubar Filemão e fugiu. Alguns comentaristas vão dizer que ele roubou. Mas se você for ver aqui, ó, dá a impressão que, tipo assim, porque tinha, no Império Romano, tinha aquela questão de você ter o escravo definitivo. Isso, E Paulo fala sobre isso aqui. isso. Sobre, tipo assim, Para sempre, né? Para sempre. Tinha algumas penitências que Sim. pediam para sempre. Então ele fala, você poderia tê-lo para sempre, mas ele esteve um tempo distante de você. Isso. Como se, tipo assim, ele recebeu a liberdade que ele poderia receber e ele não está mais junto com você. Sim. Ele chegou até a mim. Então, é como se fosse assim, ó. Aceita-o de volta, mas não como escravo. Você poderia aceitá-lo como escravo. Sim. Eu entendi isso. Mas aceita-o como amigo, por quê? Porque reconsidere a minha amizade que eu tenho com você
Sim. Que não tem ele como escravo. Mas nessa saída dele, essa questão do para sempre aí, essa saída dele não é uma saída, quando Paulo encontra Onésimo em Roma, não é uma saída pacífica. Ele fugiu. Os comentaristas normalmente vão dizer que ele fugiu. E aí entra essa questão de que ele te deve alguma coisa. Ele fugiu por quê? Dá-se a entender que ele tenha roubado Filemão e tenha fugido. E Paulo encontra ele em Roma. Paulo conhece Onésimo, sabe quem ele é. É por isso que Aí entra. Se Paulo frequentou a casa de Filemão, ele sabia quem era Onésimo. É por isso que Paulo então usa de sua influência sobre Isso, Filemão para justamente. interceder pela vida de Onésimo. Justamente. A questão da consideração que o irmão colocou. Isso. Eu estava vendo um comentário, a consideração, ela historicamente ser muito maior, porque Paulo em Filipenses pediu a liberdade para Onésimo, né? Sim. Só que a liberdade só era a honra para um escravo. Ele andava na rua depois de ser livre como alguém honrado, porque recebeu esse benefício do Correto. Senhor, não como ele recebeu essa liberdade. Só que Onésimo não foi essa pessoa para Filemão. Era para Filemão dar essa honra para ele, mesmo sem ele ter sido no passado essa Merecedor. pessoa. Por isso mostra o passado. Aí entra, confirma isso que eu coloquei, Mizar. Provavelmente ele tenha sido um escravo que tenha dado trabalho para o seu senhor, tenha roubado e fugido. Paulo está pedindo algo totalmente o contrário do que o Senhor deveria fazer com o seu escravo. Em nome do amor. Em nome do amor, eu te peço. Que amor? Esse amor que você é. Esse amor que está em você. Esse cristão que você é. Essa posse possessiva, se eu não me engano, é sobre isso. Por exemplo, se você acaso não cumpriu o combinado, você me serve para sempre. Então pode ser que entre dentro desse parâmetro. O fato dele ser útil agora, como Paulo está dizendo, pode ser que ele tenha sido servo para sempre. Mas parece que Paulo olha, é interessante isso, parece que Paulo olha nesse rapaz. Eu sempre tenho dito isso para vocês no estudo de alguns livros e algumas cartas. A gente não consegue olhar a totalidade de tudo que está por trás, em termos de fatos acontecendo aí. Mas parece que Paulo olha neste rapaz um potencial muito grande de alguém que poderia fazer muito mais do que ele está fazendo como escravo. Ele me é muito útil. Eu gostaria muito de que ele fosse conservado comigo aqui, porque ele me é muito útil. É como um cooperador, é como alguém que está me sendo útil aqui nas minhas cadeiras. Mas é contra a regra, contra a lei, é contra a moralidade, a honestidade ao fazer isso. Se ele é teu, você comprou ele, é tua propriedade. É como se eu estivesse pegando o celular de alguém, de propriedade. Então escreve uma propriedade, era alguma coisa que você comprou com dinheiro. Então Paulo falou que eu estou devolvendo ele. Estou devolvendo ele para você. Eu gostaria, porque ele me seria útil, em nome de ti, como se você estivesse aqui. Mas eu não vou fazer isso, vou mandá-lo. Mas Paulo, quando ele adverte, mas recebe como irmão, olhe para ele. Se outro olha que foi inútil, olha para ele o que ele é agora, o que eu estou dizendo dele. Ele é o meu coração, recebe como se estivesse recebendo a mim. Aí Paulo olha, Israel, na vida neste rapaz, alguém muito mais além do que o próprio Filemão já tinha enxergado, no âmbito espiritual. Aí entra o escravo, que agora é portador da carta de liberdade. Que carta de liberdade? O Evangelho. O escravo, que agora tem em suas mãos a carta, o documento da liberdade para todos aqueles que querem ser livres. O que? O Evangelho. É lindo demais, é isso que está aí. Agora, sabe o que me deixa admirado? Parabéns a vocês por participarem de olhar tudo isso, vocês. Olha, são 55 minutos estudando uma cartinha de 25 versículos, que talvez vocês nunca tenham se atentado para ela, nunca tenham lido ela como vocês estão lendo agora. Estou dizendo alguma coisa mentirosa? É engraçado o que Paulo faz na vida de Onésimo, né? Porque Paulo vai dizer, ele era inútil, mas agora ele é muito útil. O que fez com que Onésimo passasse a ser útil foi possivelmente seja a presença de Paulo. Que Paulo influenciou na
Evangelho. Fala que é o filho que ele gerou. Olha aí. Então isso explica que ele gerou, ele fez nascer esse tal Onésimo, que outrora era outro. Então ele gerou. Olha a coisa linda. Eu acho que o Espírito Santo de Deus, vocês podem enxergar um potencial para ver Onésimo que ninguém tinha visto. Que Filemão nunca tinha enxergado. Nem mesmo o Filemão, porque ele fala que havia uma igreja dentro da casa. Da casa dele. Só que Filemão nunca enxergou Onésimo. Mas essa igreja Ninguém nunca enxergou. era uma igreja para os escravos também? É que nem ninguém nunca enxergou aquele que fica na porta com potencial para dirigir um núcleo ou Isso. pregar. Olha quanta coisa que vocês estão Mas aprendendo. essa parte, o filho Que eu que gerei? eu gerei, dá a entender que assim, quando ninguém acreditava, eu acreditei. Isso. Deu potencial. E assim, porque assim, quando você fala sobre uma pessoa que, um escravo que adquiriu riquezas, a gente pode passar por algumas etapas. E não foi bem isso. Foi um escravo que se tornou um filho conduzido pelo nome de Deus, amado pelo nome de Deus, transformado pelo nome de Deus, onde esse nome de Deus colocou a sua cara para bater a respeito daquele escravo. Por quê? Porque ele gerou aquilo. Ele gerou em Onésimo. Onésimo assim o quis, sim, mas Paulo não Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. E assim, porque assim, nós, por outro lado, nós só queremos acreditar que a ponte é mais fácil de passar. E muitas das vezes a gente não começa do início, a gente já quer atropelar, já quer passar. Então, eu acho que tem que existir essa etapa de você investir tempo. Tem que ter essa etapa. Que ninguém acredita. Tem que ter essa etapa e tem que ter essas pessoas. É o que Isaías colocou e você colocou também. A gente precisa acreditar nas pessoas. É interessante que na minha jornada de professor, tanto escola de teologia, quanto escola dominical, como pastor, conselheiro, eu tenho encontrado muitas pessoas assim. A gente tem uma proximidade muito grande de cada aluno quando a gente recebe essa liberdade. E às vezes alunos nossos que às vezes nem estudando mais estão conosco. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna me parabenizando pelo Dia dos Professores e ela disse para mim, de forma muito acentuada: professor, eu gostaria de agradecer ao senhor, parabenizá-lo pelo seu dia, não só como um professor, mas como alguém que consegue entender os nossos limites e consegue entender o momento que a gente precisa de uma pausa. Entendeu? Porque ela precisou de uma pausa, precisou parar o curso, né? Por conta de alguns problemas que está passando. E ela falou, por conta de entender às vezes a necessidade de uma pausa, a necessidade dos nossos limites, sabe? E a gente enxerga isso. A gente sabe quantos alunos nossos mandam mensagem para nós, não vou conseguir continuar estudando e tal. E a gente fala, é dinheiro? O problema é dinheiro? Se for dinheiro, não pare, tal, porque a gente dá um jeito, anota no seu caderno, depois você me paga, faz aquilo e tal. Não, professor, não é dinheiro não, é alguns problemas, tal. A gente pode ajudar, a gente pode compartilhar, a gente pode receber, ajudar em alguma coisa. A minha esposa está de prova. Conte conosco. É isso que a gente tem que fazer. Alguém precisa de receber uma oportunidade, de receber a paciência de alguém, para que ele possa se levantar, para que ele possa se enxergar como alguém que é importante, como alguém que tem um certo potencial, porque em muitos lugares por aí as pessoas normalmente não enxergam, né? Não enxergam. Esse é o nosso lado humano. A Escola Teológica Beth Shalom não é só uma escola, é uma igreja, é uma comunidade. Eu não sou só professor, eu sou amigo, sou pastor, entendeu? Então a gente tem esse diferencial. Paulo conseguia se colocar nessa posição e descer ao nível da criança, sentar no chão, brincar com a criança se necessário. E quando precisava, se sentava à mesa para falar com o adulto também. A gente precisa ter ser eclético, né? Ter essa capacidade de se adequar e ver a necessidade do outro e descer ao nível dele. Paulo fez. Para pregar em
Essa carta, pelo jeito, nós estamos terminando cartas paulinas, assim, de maneira magistral, né? E essa carta acaba coroando esta matéria como uma matéria muito importante dentro da teologia paulina, tá bom? Deus abençoe vocês, são 10h16, ficamos por aqui então, tá bom? Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco pela internet, obrigado a vocês. Vamos concluir.